Olá, tudo bem com você? Então, no vídeo de hoje eu vou te contar o que eu aprendi sobre autossabotagem, procrastinação e perfeccionismo com o livro A Coragem de Ser Imperfeito. A Coragem de Ser Imperfeito foi o primeiro livro que eu li sobre amor próprio e ele é escrito pela Brené Brown. E é um livro muito valioso e que ensina muitas coisas muito válidas sobre amor próprio, sobre relacionamentos, sobre a vida em si. E se você gostar do que eu trazer aqui nesse vídeo, eu te recomendo bastante considerar ler esse livro. Mas enfim, logo no começo do livro, né, a gente já aprende uma lição muito valiosa sobre a autossabotagem e por que que a autossabotagem acontece. Então a Brené Brown, ela explica, né, a autora, ela explica sobre a cultura da escassez. Então a cultura da escassez é a cultura em que a gente vive. A cultura da escassez é a cultura que diz que a gente só vai sentir que a gente tem valor e que a gente é válido de ser amado quando a gente sentir que a gente é suficiente. Mas a gente nunca vai sentir que a gente é suficiente. E aí que tá o detalhe: a gente nunca vai sentir que a gente é suficiente. A gente pode até, de fato, ser suficiente e tudo mais, né? Ser suficiente, ser válido, ter valor, ser merecido de amor, ter merecimento de amor, né? Mas a gente nunca vai sentir que a gente é todas essas coisas. Então a cultura da escassez é justamente isso. A gente nunca sentir que a gente é válido de amor, que a gente tem valor, que a gente é suficiente o bastante. E o que acontece? É uma jogada, né? Então a gente sempre tá buscando pelo amor. E pra gente ter amor, a gente sente que a gente precisa ter valor, então a gente vai sempre buscar o valor na gente, então se provar valioso. E pra gente sentir que a gente tem valor, a gente tem que sentir que a gente é suficiente. Então a gente sempre está buscando a suficiência, a gente sempre está buscando ser o bastante. E como é que isso daí afeta a autossabotagem, a procrastinação e o perfeccionismo? Então, essas três coisas, né? O perfeccionismo e a procrastinação são formas de autossabotagem. Então, quando a gente tá sabotando a nós mesmos, a gente tá fazendo uma prática de autossabotagem. Que por trás disso tudo tem o medo. Mas vamos lá, por que isso daí tá ligado com a cultura da escassez? Então, a gente tá sempre tentando ser suficiente. Só que a gente morre de medo de perceber que a gente não é suficiente. A gente morre de medo de ter essa noção, de encarar esse fato de que a gente não se sente suficiente. Ou de que a gente acha que a gente não é suficiente. Então a gente morre de medo de encarar isso tudo. E qual que é a evidência de que a gente não tem valor, de que a gente não é suficiente nem o bastante? A evidência disso é quando a gente percebe que a gente tem defeitos, que a gente comete erros, que a gente tem partes negativas na nossa cabeça, né? Mesmo que inconscientemente, quando a gente se depara com um defeito, com um erro, com algum problema, com algum sentimento negativo, com qualquer coisa negativa que você consiga pensar, quando a gente se depara com essas coisas, a gente fala: é por causa disso daqui que eu não sou suficiente. E é por conta disso que eu não tenho valor. Então, quando a gente se depara com todas essas coisas, a gente percebe tudo isso e a gente percebe que a gente não é digno de amor, que a gente não é merecedor de amor. Só que o que acontece? A gente morre de medo dessas coisas justamente por isso, por a gente sentir todas as coisas e ter todas essas reflexões, esses gatilhos. E a autossabotagem é quando a gente tenta, com todas as nossas forças, fugir desse medo, fugir dessa evidência, desse impacto. Então, a gente sempre procrastina, a gente vai sempre procrastinar porque a gente tem medo de perceber que a gente não é suficiente. Então, a gente tem medo de fazer alguma coisa e aquilo lá ter defeitos, ter problemas, e a gente perceber, nossa, eu não sou o suficiente para fazer essa tarefa. Então a gente fica adiando a todo custo, a gente adia, adia, adia. E aí o que acontece? A gente vai perceber que aqueles erros e aqueles problemas naquele trabalho que a gente deveria fazer, que a gente fez, não é culpa da nossa incompetência. Aquilo foi culpa da falta de tempo. Então a procrastinação funciona assim. O perfeccionismo funciona no sentido inverso. A gente tenta com todas as nossas forças fazer algo perfeito,
algo sem erros, sem defeitos, pra gente provar pra nós mesmos que a gente tem suficiência, que a gente tem valor. Então, às vezes o perfeccionismo e a procrastinação estão ligados também. Então, às vezes a gente procrastina muito fazer algo perfeito e a gente se diz perfeccionista, porque as duas coisas a gente está ligada a esse medo, a essa evitação de perceber que a gente não é suficiente, de que a gente não tem valor e coisas do tipo, né? E como é que a gente muda essa questão? Como é que a gente muda esse nosso jogo? Essa questão toda? A gente muda quando a gente para de ter uma relação negativa com os nossos erros, com os nossos defeitos, com os nossos problemas, com os nossos sentimentos negativos. A gente muda tudo isso daí, mudando a relação com a fonte da nosso sentimento de insuficiência. Então a gente muda tudo isso daí, a nossa autossabotagem dessa forma. Então você tem que criar um relacionamento com você e se dar amor, sendo que você aceita e percebe todos esses sentimentos negativos, defeitos, problemas, erros, em que você entende que isso tudo é parte de você e você se dá amor e traz um relacionamento saudável com você por conta e apesar, né, de todas essas coisas. Então você evidencia que você tem erros, você tem defeitos, tem problemas, e ainda assim você se dá amor. Então você começa a associar que tá tudo bem você errar, tá tudo bem você ter problemas, erros e defeitos. Porque ainda assim, com todas essas coisas, você continua se dando amor, continua sendo merecedor de amor. Então você muda dessa forma. Uma das formas mais poderosas de fazer isso é você se tratar com carinho, com gentileza e falar com você como você falaria com um amigo. Então, quando você muda esse diálogo interno de você com você, você consegue começar a criar um relacionamento mais saudável e falar com si mesmo com mais amor. Se você quiser aprender de uma forma muito mais profunda e intensa e produtiva a, de fato, como ter esse relacionamento com você e, de fato, ter essa relação de amor e de se dar amor e ter uma melhor relação com essas coisas negativas, o meu curso vai justamente te ensinar tudo isso. O meu curso Paz com Amor Próprio, ele vai te ensinar como criar esse relacionamento com você e mudar essa perspectiva de ficar constantemente buscando a suficiência para passar a buscar essa melhor relação com você e, de fato, encontrar o amor de você com você mesmo, que é o tão almejado amor próprio. Então, se você quiser entender melhor tudo isso daí, colocar todas essas coisas em prática e aprender, de fato, a como fazer isso e ter um melhor relacionamento com você e ter mais amor na sua vida, eu te recomendo você investir e conhecer muito mais do meu curso, tá certo? Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, caso você tenha interesse. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!